Voltamos para a continuidade da transmissão da sessão nossa de hoje, de transmissão ao vivo da TV do Servidor, com debates pública, nesse dia 20, que foi agendado como um dia de esquenta, preparando a greve geral do dia 30. E hoje, então, enquanto TV do Servidor, nós propomos a discutir durante o dia alguns temas que estão envolvendo as lideranças dos servidores públicos, seja no trabalho parlamentar, seja na discussão da sociedade, ou seja em discussão técnica dentro dos quadros, para poder trazer avanços à situação do país. E agora, na volta, estou com dois convidados, que aqui à minha esquerda, o Rafael Aguirrezabal, exatamente, diretor para assuntos tributários da CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. E aqui do meu lado direito, Francelino Valença, que é diretor de formação sindical e relações intersindicais da FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Do Fisco Estadual e Distrital. Então, como vocês podem ver, o nosso assunto é finanças, contas públicas e, na verdade, reforma tributária. Esse é o nosso ponto que viemos discutir aqui, porque, apesar de hoje estar na pauta do país, dia a dia, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, que hoje tudo virou urgente, tem camadas de urgência, a reforma tributária continua tendo uma urgência, vem sendo falada de várias maneiras, e não tem sido fácil chegar a um entendimento, né? Não tem sido fácil chegar a um certo alinhamento. Então, uma das primeiras questões que eu gostaria de colocar para vocês dois é, partindo para a demanda e necessidade de uma reforma tributária, quais deveriam ser os princípios principais a serem observados, do ponto de vista de vocês? Bom, primeiramente agradecendo a oportunidade aqui de participar da TV do Servidor. Obrigado, Sérgio, ao colega do Fisco Estadual. Bom, a reforma tributária, ela já vem se arrastando há muitos anos no Brasil, né? Diria algumas décadas. Tivemos algumas coisas mitigadas ao longo desse caminho, mas sabemos que hoje a principal reforma para o país, para consertar as mazelas que estão por aí, é a reforma tributária, não é a previdenciária, muito menos nos moldes que estão querendo fazer, nem a trabalhista. A tributária que vai poder alavancar o Brasil. O país está muito travado. Com relação aos princípios, né, que foi a pergunta inicial, o sistema tributário brasileiro é muito complexo, né? Então são uma carga muito grande de impostos diferentes, né? E precisamos simplificar e dar uma maior transparência ao sistema, oferecer segurança jurídica, né, aos contribuintes, principalmente aos investidores que querem aqui implantar aqui negócios, né, seja no ramo de industrial, comércio, enfim. Precisamos estimular também o cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte, que hoje o contribuinte vê o tributo com aflição, ele não quer pagar, ele vê todo mundo sonegando, uma carga de sonegação absurda nesse país. Então, isso também dificulta o trabalho do fisco, né? Precisamos que a reforma também olhe essa parte da sonegação, e que eu vou falar mais na frente ao longo da conversa em números, e que aproxime o fisco da sociedade, quebre aquela imagem de que a administração tributária, que o auditor fiscal é um extraterrestre que vai pousar na sua empresa e vai arrancar alguma coisa sua, né? Na verdade não é nada disso, né? Sabemos que não é nada disso. Então, os princípios seriam, em linhas gerais, seria isso: uma maior simplificação do sistema, né? Uma maior eficiência, destravar essa coisa que a gente chama de manicômio tributário do Brasil. Depois dessa abertura do Rafael, Francelino, como é que você sintetizaria as principais críticas ao sistema tributário atual? Boa tarde, dizer que é uma honra participar da TV Pública, é um espaço que nós precisávamos há tempo, um espaço para ser ouvido para a sociedade, pelos servidores públicos, enfim, por todos aqueles que fogem da mídia tradicional e possam ouvir um debate diferente, um debate de um viés mais social, um debate mais realístico e com menos dados empíricos. Bom,
eu queria só falar rapidamente de um princípio que eu acho que nós devemos fazer, que é a questão da progressividade. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar no país é dizer que a maior carga tributária do mundo é a do Brasil. Isso é uma mentira. Não é a do Brasil. Infelizmente ou felizmente, não é. Isso é alardeado o tempo todo, fortemente, maciçamente, por setores desse país que têm interesse de fragilizar a questão tributária. Se o Brasil não é a maior carga tributária, né, em que ranking ele se encontra? Em torno do 20º. Então, nós somos o 20º no mundo de carga tributária. Mas se falarmos que somos a maior carga tributária entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, isso pode ser real. E quem ganha acima de 30? Ah, não, estamos muito distantes disso. Esses pagam muito menos tributos. Em relação às críticas que nós temos, é a regressividade dessa questão tributária. No nosso país, inclusive na audiência que nós tivemos ontem no Senado, vamos chamar de ricos, aqueles que ganham bem, que ganham muito, são isentos de pagar lucros, imposto de renda sobre lucros e dividendos. Nosso Brasil, em 95, fez a benesse de isentar esses recursos da tributação. Mas o trabalhador que está ouvindo, que ganha acima de 2 salários mínimos, que ganha uma Bolsa Família, quando ele compra um pacote de biscoito, uma bolacha, ele está pagando tributo. Mas aquele que ganha 5 milhões, a renda dele não é tributada em 1 centavo. Então a gente tem que ter um sistema mais progressivo. Então essa regressividade tem que ser atacada frontalmente numa proposta de reforma tributária para que sobe dinheiro para a classe mais pobre. Só para vocês terem ideia, a Finlândia está instituindo um Bolsa, digamos assim, um Bolsa Família na Finlândia, que vai pagar mais de 500 euros para 2.000 pessoas no ano de 2017 e 2018. Em 2019 vai rever. O pré-requisito para receber esse valor, ser cidadão finlandês. Porque é a nova possibilidade de uma reforma previdenciária que eles querem fazer, de um fundo soberano distribuir a renda para diminuir, inclusive, as desigualdades sociais. A sociedade não tem muita clareza desse desalinhamento de pagamentos entre quem ganha mais, quem ganha menos, é algo mais nebuloso. A sociedade não tem muita consciência disso, dessa diferença. É um debate difícil, é um debate muito técnico, e a mídia ela utiliza de argumentos, né, inclusive não muito coerentes, um discurso feito com meias verdades, quando se aponta que se trabalha metade do ano para pagar imposto. Sim, aquele que ganha até 2 salários mínimos, como dissemos no início. Os que ganham mais, não, de forma alguma. É um país muito beneplácito com isso. Nós somos o 10º país em tributação sobre o consumo, que afeta essa camada mais pobre. Mas já sobre o patrimônio, somos o 21º colocado. E isso são dados da OCDE, que é um organismo internacional que faz parte de 35 países, inclusive o nosso Brasil. Não são dados da nossa entidade especificamente. E também se alardeia muito que nós somos o país que mais paga tributo na América Latina e no Caribe. Mas alguns dados também são feitos de outra forma. Alguns estados não computam alguns tipos de tributação. E isso também dá uma metodologia diferente. Agora, essa situação atual também não foi ocorrendo por, digamos assim, por demandas que foram sendo atendidas episodicamente de certas categorias, de certas classes empresariais, até como o caso das desonerações que a gente teve recentemente nos últimos anos, a ponto de ficar o sistema tributário relativamente desestruturado e necessitado uma reforma tributária para alinhar, esclarecer de maneira mais macro e até para incentivar o ambiente empresarial também de maneira mais justa? Sim, exatamente. Até pegando os números que o Francine está trazendo, a carga no Brasil, e a gente vem acompanhando aí alguns levantamentos, eu estava até agora, semana passada, em Sergipe, assistindo a palestra uma apresentação do relator da reforma, o deputado federal Luiz Carlos Rauli. E os números batem com o que o Francelino está trazendo. A carga no Brasil, ela está, de acordo com o deputado, números que ele trouxe na apresentação dele, o Brasil é a 23ª carga do mundo, né? Então bate com a posição 20 que ele levantou, perfeito, está ali, né? Isso varia um pouco de ano para ano, mas enfim. Com relação à tributação das camadas mais necessitadas, o deputado também trouxe o seguinte, que aqueles que ganham até 2 salários mínimos têm um peso na sua renda entre tributos diretos e indiretos na ordem de 53% do comprometimento da sua renda.
enquanto que aqueles que ganham acima de 30 salários mínimos, esse comprometimento ele cai para abaixo de 30%. Então, realmente é uma inversão, né? Nós temos aqui no Brasil a tributação sobre patrimônio e renda, ela não segue o princípio da capacidade contributiva, que é uma coisa que está na Constituição Federal, e há uma regressividade muito grande na tributação sobre consumo, né? Sobre prestação de serviços e circulação de mercadorias. Essa é a realidade do país. Agora, com relação a esse problema, esses curativos que são feitos, né, ao longo dos anos, principalmente para salvar um setor ou salvar um determinado interesse, né, particular, a gente está vivendo aí esse manicômio dessas isenções fiscais. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro está absolutamente quebrado porque foram dadas isenções fiscais, vamos dizer, aos amigos do rei, sem critério nenhum, né? Muitas vezes sem critério nenhum, estou dizendo que são todas, mas isso afundou as finanças do Estado, né? E tem outras mazelas aí para a gente falar durante a conversa, como a guerra fiscal, né? Que é outro manicômio nesse país. Mas é isso, a gente está vivendo, aí eu volto à minha fala inicial, a gente fica vivendo de pequenos curativos, né, e não faz a reforma que é a reforma necessária, né? Essa reforma necessária seria aquela para poder proporcionar, digamos, porque temos falado muito sobre os problemas, temos falado muito sobre a dívida pública e, por outro lado, o que a gente precisa também é criar um ambiente capaz de gerar um desenvolvimento econômico, que incentive o empreendedorismo, né? O que a reforma tributária pode trazer para criar um ambiente mais favorável, já que dizem, né, que o Brasil não tem um ambiente tão favorável assim, ou é complicado a questão fiscal? Bom, uma coisa fundamental que foi dito no início, Rafael, é a questão da simplificação. Isso é importante, a legislação tem que se tornar mais simples, isso é um fato inconteste. Mas, por outro lado, argumentar, como nós vivemos em todos os locais, e por isso que o debate é bom, e que a carga tributária do Brasil é tão pesada que impede que as pessoas venham investir aqui, também não é uma verdade. Por incrível que pareça, é uma ideia falsa e disseminada paulatinamente, dia a dia, em todo momento, para que a população internalize isso como sendo um fato. Países que a gente citou, pronto, a Finlândia tem uma carga tributária de quase 44%. O Brasil está em torno de 33% a 35%. A Finlândia tem quase 44%. E é um dos países ótimos para ser investido, com investimento. Cresceu nos últimos 50 anos, de quase nada, com a reconstrução de um país de primeiro mundo que está distribuindo um incentivo para as previdências. A Suíça tem quase 50% de carga tributária. E ninguém deixa de investir nesse país. A Noruega, a Dinamarca também tem quase 50%. Então, o que acontece quando a gente vê dizer que a carga tributária é altíssima? Os países desenvolvidos têm uma relação inversa. Quanto maior a carga tributária, e você vê até Hillary Clinton, na época da campanha dela, inclusive ela falou que vê que o Brasil está crescendo porque a carga tributária aumentou. Então, os países que aumentam a carga tributária, ele termina se tornando um país de primeiro mundo e esse dinheiro termina voltando para a população. Então, a diminuição da desigualdade social pelo SDH aponta que quanto maior a carga tributária, maior o desenvolvimento de uma nação, mais uma carga tributária progressiva, não regressiva como é no nosso país. Então, tem que atacar a regressividade e a taxação maior pela população mais carente. Agora, se não é, digamos assim, o volume da carga tributária, pode ter a conotação da insegurança jurídica, que o Rafael falou, ou pode ter também a outra questão que ele falou, que é também a percepção de que no Brasil muitas vezes se mistura o que é público, o que é privado, e aí a vontade do rei pode prevalecer e muitas vezes invalidar negócios de uma hora para outra, né? Ou então a competitividade não ser tão transparente. Isso, de fato, talvez seja uma questão forte? Sim, o diferencial, basta ver a lista de países que o Francelino citou, né? A Suíça, Finlândia, Noruega, né? Quais são os outros? Canadá também. Você imagina o nível de segurança jurídica desses países comparado com o Brasil. É uma piada, né? Esses países são países com um histórico de cidadania, de desenvolvimento, de respeito às instituições, que nós não chegamos nem perto ainda aqui. Então, por isso é que tem esse efeito também, né? O investidor vai lá aplicar seu dinheiro porque sabe
que aquilo ali é uma sociedade estável, tem uma estabilidade aquilo ali. Não vai instalar, alguém vai instalar o dedo e conceder uma isenção fiscal, um benefício fiscal para o concorrente dele do dia para a noite. Então, por isso que a segurança jurídica é a palavra-chave, me parece, né? Tudo aquilo, todas as mazelas que o Brasil enfrenta até hoje, esses países já superaram, né? A questão da educação, saneamento, infraestrutura, que nós ainda estamos muito longe de superar, né? E parece que cada vez que se investe nessas áreas, né? Parece que o dinheiro vai mais pelo ralo da corrupção, que é o grande outra bomba atômica que a gente vive aqui permanentemente. Então são várias facetas do mesmo problema que nos coloca aí navegando em mares revoltos. Porque toda essa competição através do incentivo fiscal, das desonerações, a gente vem há muitos anos assistindo essa disputa entre prefeituras, estados, e muitas vezes é a disputa entre a União e os estados e as prefeituras, né? Em que você, agora até recentemente tem uma decisão, porque os municípios baixavam o imposto, 2%, 0,5%, como tem até na Grande São Paulo, e agora até mudou, vai ser onde consome, não onde emite a nota, né? E tudo isso num curto espaço de tempo realmente fica um pouco difícil, né? Como é que o sujeito vai compor custos, né? Isso pode ser um dos motivos, né? E isso seria visto por uma reforma tributária, digamos, ideal, equilibrada? Os benefícios fiscais têm que ter parâmetros muito transparentes. Há casos, não vou comentar especificamente qual caso, até porque o sigilo fiscal faz parte, né, da nossa função, nós temos que manter o sigilo fiscal, inclusive com empresas que recebem incentivo fiscal do próprio Estado e é dinheiro público. Então, se uma empresa recebe dinheiro público, por que tem incentivo fiscal? Por que tem sigilo fiscal? Esse sigilo dessa empresa deveria ser quebrado, já como o meu salário não tem sigilo, porque eu recebo do Estado. Então, quem recebe sigilo do Estado também deveria ter o seu sigilo mitigado em relação ao que recebe do Estado. Mas há casos que se comenta de diversos incentivos fiscais para uma mesma empresa e de forma talvez não tão republicanas. A gente tem que botar uma transparência, tem que botar uma lupa, né, nesses benefícios para que impeça que possa ser moeda de troca de campanha eleitoral. Então o benefício fiscal tem que ser de tal forma que de fato dê um retorno àquela sociedade, numa situação específica, mas muito menos mitigada do que é hoje, mas de forma muito bem objetiva, mensurada. Caso contrário, pode se permitir que seja utilizado para outros fins que não o desenvolvimento daquela sociedade, daquela população que seria beneficiada com aquele com aquele suposto ganho daquele benefício. Essa questão de dar o benefício público, ou pelo incentivo, desoneração, me parece que realmente assim tem uma certa ausência do monitoramento mais amplo. A sociedade não participa tanto do monitoramento. Eu acompanhei alguns incentivos dados em que no plano de trabalho da empresa ou daquele grupo econômico ia abrir 300 empregos. Está lá no plano para poder chegar e receber o incentivo. Quando você foi ver, daqui a um ano, quando realmente estava o empreendimento, tinha 50 empregos, não tinha 300 empregos. E quem que está controlando isso? Quer dizer, foi dada uma série de contrapartidas, né? Isso eu falo no campo do benefício fiscal, mas também acontece no campo do empréstimo público, vamos chamar assim, dos bancos de desenvolvimento. Claro. Mas não tem realmente essa transparência, nem um acompanhamento para ter um custo-benefício para a sociedade. Sim, eu iria mais além. Nós temos, por exemplo, eu sou do fisco paulistano, né? Da capital. Nós temos no entorno de São Paulo uma série de municípios chamados paraísos fiscais, né? Poá, Santana do Parnaíba, Barueri. Então, por exemplo, pegando um exemplo de Barueri, né? Uma cidade que tem ali por volta de 250 mil habitantes, né? Barueri arrecada tanto ISS, vamos botar um patamar muito parecido como Salvador, por exemplo, que é uma cidade que tem 10 vezes a sua população. Mas como é que é possível isso? Porque se cria mecanismos, né? A prefeitura de Barueri cria mecanismos para que as empresas se instalem lá. Muitas vezes são mecanismos questionáveis. Por exemplo, retirando da base de cálculo do ISS os tributos federais. Será que é possível isso? Será que em outros lugares isso é possível? Penso que não. Isso atrai uma série de empresas de grande porte para lá. Aí agora veio, de acordo com o que você falou, o remendo na lei complementar do ISS, né?
Lei Complementar 157, que altera em algumas atividades a regra geral do recolhimento do ISS pelo local da sede do estabelecimento para o local da efetiva prestação de serviço em alguns casos. Isso vai dar um impacto grande, por exemplo, em Barueri, mas quer dizer, precisou-se chegar nessa concentração de benefícios oferecidos às empresas, como o município de Barueri ofereceu, para se destravar essa coisa. E a lei complementar, esse remendo que foi feito, há críticas sobre isso, porque já andei vendo no noticiário aí, na mídia, os planos de saúde estão pensando, agora que vai ter a cobrança em cá, imagina um plano de saúde a nível nacional ter que se submeter agora a 5.600, né, municípios que tem no Brasil em torno disso, 5.600 legislações municipais, cada uma com obrigações acessórias diferentes, com datas de recolhimento do tributo diferentes, com alíquotas diferentes, assim, no limite, ela pode sofrer 5.600 fiscalizações. Então, isso volta ao início do que a gente estava falando, o manicômio tributário que nós chegamos no Brasil. Né? Nessa questão, Francelino, e colocando até um tema que eu ia abordar em seguida, que é a questão de você conseguir organizar o mercado diante de certas expectativas dentro de uma concorrência leal e ética, né? Na iniciativa privada e no jornalismo econômico, tanto o pessoal gosta de falar de meritocracia. Né? É que se fala muito de meritocracia no ponto de vista pessoal, né? De carreira, profissão, mas tem também uma meritocracia entre as empresas, empreendimentos econômicos, claro. A iniciativa. Né? Então a concorrência ela tem que ser ética e leal, que as mesmas condições da empresa A tem a da empresa C e da empresa B. Quando não existe isso, desorganiza o mercado. E as empresas, os investidores veem que não é sempre pelo mérito, né, que vai ter a possibilidade de ter êxito naquele país. Né? Então, uma reforma tributária ela tinha que organizar essa questão de proporcionar uma concorrência realmente leal, ética, transparente, que cada um que invista permita saber que tem as mesmas condições do outro e quem acerte mais ganhe a parte maior do mercado, não a golpes de governo, ou golpes de lei. Você falou em ética, e falando em ética no nosso país, sempre é um assunto que dá muito, dá um debate gostoso. A percepção de corrupção do país nosso, para quem está falando em ética, então a Transparência Nacional diz que a percepção de corrupção do nosso país, o pessoal acha que é a maior do mundo, não. Nós somos o 69º. Então, o número sugestivo é o 69. A percepção de corrupção do Brasil é 69. É distante do que se diz por aí. Mas da sonegação, a gente é campeão em sonegação no mundo. Só perdemos para um outro país, que eu não vou dizer o nome. Aliás, vou dizer outro país, né? Eu estou em casa, Estado Nacional. Estou tão preocupado com o sigilo que termino até evitando comentar algumas coisas, com medo de ser demitido. Porque se eu falar, eu posso ser demitido, por incrível que pareça. Né? É a Itália, perdemos para a Itália. E tirando a Itália, nós somos o país que tem mais sonegação do mundo. Porque as campanhas midiáticas não mostram que a sonegação do nosso país é praticamente a maior do mundo. Isso sim acaba com a concorrência leal. Porque você monta uma empresa, uma pessoa correta, ética, bons empresários que nós temos aí, que trabalham de forma coerente e vai concorrer, vai tentar ganhar o mercado com alguns que estão sonegando impostos das formas mais inimagináveis possíveis e absurdas. É complicado sim. É por causa dessa sonegação que a gente não tem retorno na efetividade do pagamento dos tributos. A sonegação, ano passado, deu em torno de 500 bilhões. A sonegação está em torno de 500 bilhões. É muito dinheiro. Isso é um PIB de um grande país. Né? É receita de vários países, né? De grande país. Então, para você ter ideia, a arrecadação de alguns estados nem sonha num patamar desse. Você resolveria vários problemas no país. É 500 bilhões. A evasão fiscal também está em torno de mais, a elisão fiscal está em torno de mais ou menos esse valor de mais 500 bilhões. A gente está falando de 1 trilhão de quem deveria pagar e não está pagando. Mas, por outro lado, quando o governo diz que precisa de recursos, quer fazer uma reforma previdenciária para atacar o trabalhador humilde e pobre que sonha em se aposentar. E o que poderia ser feito, Rafael, para tornar mais eficiente
a fiscalização ou evitar a sonegação? Como é que o país pode ir atrás desse dinheiro? O Estado realmente tem mostrado vontade de ir atrás desse recurso? A digitalização que aconteceu na emissão de notas fiscais e outras formas de controle não melhorou um pouco, não restringiu, ou tem muito a ser feito nessa direção? Então, aí vamos entrar um pouco na parte numérica, né? Primeiro, concordando perfeitamente com os números que o Castelhano apresentou, que inclusive batem com os números apresentados pelo deputado Raul, relator da reforma tributária, na sua apresentação agora no Congresso de Sergipe. Realmente a carga de sonegação no Brasil nós estamos marchando para inacreditáveis 10% do PIB, e agora com a crise a sonegação aumenta, né? Então está em torno de 500 bilhões mesmo. Tem até um estudo do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, que facilmente se encontra no Google isso, que é de 2014, uma coisa assim, que já traz um número muito parecido com esse. E somado justamente a coisa dos benefícios fiscais, que também nas 3 esferas, no governo federal, nos estados e nos municípios, chegam a esse patamar também, por incrível que pareça, são mais 500 bilhões, então estamos falando de R$1 trilhão, né, que está indo pelo ralo aí, não sei a troco de quê, nos benefícios, muita coisa dada aí na galega, né, concedida na galega, então são recursos que faltam, né? Então agora se fala agora em reforma previdenciária, mas os recursos existem. Como combater, que foi a sua pergunta, né? Nós temos em tramitação no Congresso Nacional a PEC 186, que é a PEC da autonomia dos fiscos, né? Nas 3 esferas. O que é autonomia, né? Autonomia seria para que o fisco pudesse ter uma independência na sua atuação, como tem, por exemplo, o Ministério Público, né? Poder ter autonomia financeira, funcional, técnica, administrativa, para que não sofra influências políticas e econômicas na sua atividade. Então, como é que você vai combater uma sonegação monstruosa dessa sem essas garantias ao fisco? Não é possível. Isso é o alicerce da coisa, porque o auditor vai fiscalizar uma empresa, né? E aí, por acaso, essa empresa o proprietário é amigo do prefeito lá, ou do governador. E aí o que acontece com o auditor? Fiscalizou, fez o lançamento, o cara vai lá, vai impugnar, e o auditor vai ser transferido do setor, vai sofrer uma outra retaliação qualquer, enfim, não há garantias ao fisco. Então, esse seria o alicerce, né? O investimento em novas tecnologias sempre, né? Eu costumo dizer que a gente teve um avanço muito grande na arrecadação do município de São Paulo nos últimos 15 anos. As receitas próprias subiram, receitas próprias que eu estou dizendo são os tributos de competência municipal, né? Então tem as taxas, as contribuições e principalmente os impostos, que são ISS, IPTU e ITBI. Há 15 anos atrás, esses 3 impostos somavam uma arrecadação de 3,8 bilhões. Em 2016, ano passado, fechamos aí alguma coisa na casa de 23 bilhões, sem contar os repasses estaduais de ICMS e PVA. Então nós temos um incremento aí na ordem de 500%, face a uma inflação de 165%, o que prova que os projetos implementados pelos auditores fiscais de São Paulo e as ações fiscais, as atuações, né, da nossa categoria, principalmente em cima de grandes contribuintes, proporcionou um incremento 2 vezes a inflação do período. Agora, poderia ter sido muito mais, se tivesse essas garantias que eu estou colocando aqui, né? Eu me lembro que entre algumas ondas e algumas modas que existe até no setor empresarial, corporativo, de soluções, de se vender soluções, por muito tempo, justamente as soluções de reduzir carga tributária, as soluções de alguma maneira de se abrir offshore no exterior, de parcerias que o Brasil tinha com outros países, e aí se aproveitava essas parcerias para abrir e reduzir impostos, né? Existia uma quantidade muito grande de escritórios jurídicos
que eram especializados nisso, né? E até, digamos assim, um empresário maior que não se usava disso era considerado ultrapassado. Sim. Ele não tinha uma solução moderna, jurídica, corporativa, né? E até eram vistos como ídolos, de certa maneira, né? Uma certa inversão de valores, né? Parecia que era mais barato você encontrar formas de deixar de pagar ou de sonegar. Mas isso está... A lavagem de dinheiro, digamos, né? E a sonegação estão andando muito juntas ainda? Ou tem uma redução? Não, existe o que acontece? Nos últimos anos, as normas internacionais de contabilidade, elas vêm sendo padronizadas, né? O Brasil, inclusive, aderiu aí às normas internacionais, isso vem ajudando. Há vamos dizer, uma campanha internacional para combater isso. Você vê que a Suíça, que era aquele cofre blindado do mundo, né? Hoje a Suíça já começa a soltar informações, os procuradores da Suíça começam a trazer, né? Coisas aqui que antes eram impensáveis, né? Quem é que imaginava aí, poderia imaginar a conta de XYZ, pessoa XYZ sendo aberta na Suíça, chegando aqui ao nosso conhecimento. Mas esse dinheiro que vai para paraísos fiscais, isso tem tudo a ver com a corrupção do Brasil, né? É um dinheiro também que fica lá escondido e, portanto, também é sonegado. Tivemos agora essa lei de repatriação aí que já aconteceu, já apareceram problemas aí, até saiu na mídia. Um desses aí investigados aí da Lava Jato trouxe, repatriou, quer dizer, conseguiu lavar o dinheiro dentro da própria legislação que criaram. É uma coisa de maluco, né? Só no Brasil. Mas enfim, tudo isso faz parte desse bolo de remendos aí que a gente está falando aqui, né? Na nossa conversa. O pessoal se pergunta, com tanto caixa 2, por exemplo, assim, quer dizer, o dinheiro que foi colocado lá é um dinheiro que não foi contabilizado de alguma maneira, né? Como é que... A gente fala muito em corrupção. O índice que nós temos de sonegação e corrupção diz que a sonegação é 7 vezes maior do que a corrupção. Sim. Se a corrupção está insuportável, está todo mundo criticando, imagina a sonegação, que é muito maior. Mas a sonegação ela é mais tolerada do que a corrupção. Mas por que é tolerada? O pessoal não vê a sonegação como outro tipo de corrupção. Não vê. Só que quando se sonega tributo, você está deixando que chegue recursos nos hospitais, na saúde, na educação, você vai ser diretamente atingido. E o que é que se faz? Quem tem interesse em diminuir a carga tributária, quanto menor, melhor em tese. Eu estou com os números aqui que mostram em Mali a carga tributária é de 15%, pequenininha. Só que o PIB por habitante é R$ 669. Aqui está em dólar. Em Moçambique, 447. E a carga tributária é 13,5. Então, quanto menor a carga tributária, mais pobre é o país, mais a população sofre. O que é que a gente tem que começar a fazer? Desmistificar a questão da carga tributária e mostrar que quem é onerado mesmo na carga tributária é o trabalhador até 2 salários mínimos. É quem mais é. E quando você ouve a discussão dessa, então vamos fazer o seguinte, está precisando de recurso, aumentar a progressividade do imposto de renda. É muito comum falar nisso. Sim. Eu me arrepio quando eu escuto isso. Eu acho que é um debate legal, porque quando estão falando de imposto de renda, o que a gente tem que começar a fazer? Ele está falando especificamente em tributar alguns trabalhadores. Porque não fala em taxar lucros e dividendos. Qual é o problema nesse país? De taxar quem realmente ganha dinheiro. E a gente está falando, ano passado, nós perdemos algo em torno de quase 46 bilhões que poderiam entrar nos cofres públicos se tivéssemos taxado essa parcela abastada e isenta de tributação da sociedade. Só outro país da OCDE, eu gosto de citar sempre, que é a Estônia, que tem essa benesse. E quase ninguém conhece a Estônia. Pouca gente conhece como país da antiga União Soviética. Então a gente precisa um pouco de desmistificar a questão da carga tributária e cobrar esse retorno desse valor à nossa sociedade. E um outro dado que o pessoal diz tanto para justificar certas coisas, ou certa apropriação do dinheiro público, porque o tributo é um dinheiro da sociedade, é o dinheiro público. Então esse dinheiro que pertence ao povo, a coisa que o pessoal mais diz é o seguinte: como há muita corrupção no país, para que arrecada mais se há tanta corrupção? Na Europa há muita corrupção também. Mais de 120 bilhões de euros foram sonegados ou desviados na Europa no passado. A Alemanha, eu falei a Europa como um todo, mas vou puxar a Alemanha como um todo. Se falou em 200 bilhões, então a gente está falando em 320 bilhões de sonegação ou de dinheiro desviado em corrupção. Então o Brasil não é privilegiado
negativamente com isso. A Europa tem muita corrupção. Eu estive na Alemanha 2 anos atrás e fiquei surpreso, estupefacto, quando eu descobri o seguinte: aqui a gente autua o contribuinte e se ele não pagar e for denunciado ao Ministério Público, e ele pode pagar até o último momento para não ser preso, mas se ele não pagar de forma alguma, nós podemos pedir a prisão. Na Alemanha é diferente. Eu pensei que fosse mais rígido. A Europa, né? Exemplo para o mundo, país nórdico. Lá é o seguinte: tem empresário, dependendo do valor, ele prefere ser preso do que pagar, porque lá funciona um non bis in idem. Se você pagar o tributo, seja com a prisão ou com a multa, uma coisa liga a outra. Então o fisco lá evita prender, porque em alguns casos os valores da sonegação é tão alta que uma prisão de 1 ou 2 anos vale mais a pena do que pagar o tributo. E nesse caso, se ele for preso, legaliza todo o dinheiro ilícito. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Na Alemanha funciona assim. Eu me lembro de uma época, não sei se você se lembra, no Rio Grande do Sul, acho que há uns 15 anos atrás, aproximadamente, ou 20 anos atrás, teve um juiz diferenciado lá que começou a colocar resolveu pegar alguns grandes empresários sonegadores e colocar na cadeia, muito rapidamente, né, para imobilizar, porque justamente estariam na continuidade conspirando contra a ordem pública, na medida em que depois de processo instaurado ainda continuava a sonegação. Me lembro que prendeu uns 15 empresários, expressão, me lembro, acho que não tem por que não citar, me lembro que tinha um grande sistema de cursos de informática, Data Control, da Ortopé, Ziviercos, que era uma grande empresa do Rio Grande do Sul. Sei que depois de um certo tempo transferiram ele realmente também, não continuou tanto tempo lá na vara que ele estava. Mas eu queria, para uma consideração final de vocês, que falassem qual o papel hoje das lideranças que são vocês, da área do fisco, dentro do Movimento Nacional de Servidores Públicos, o que a gente pode, de alguma maneira, fazer para tentar sensibilizar a opinião pública, porque me parece que a mudança de percepção, né, para poder chegar a uma nova reforma, ter uma legislação mais a contento, precisa ter uma justiça, né, fiscal. Sim. E aí me parece, então, que isso passa também por a opinião pública estar mais consciente, e para isso também o jornalista estar mais consciente e se interessar pelo tema das contas públicas, pelo tema tributário, né? O que nós podemos fazer para caminhar nessa direção, com uma consideração final de cada um de vocês? Bom, nós pretendemos nos próximos meses fazer um trabalho, uma discussão, né, envolvendo vários setores da sociedade, não vou antecipar muito, que envolva o bom empresário, que envolva a mídia bem intencionada, que envolva os bons jornalistas, que envolva o cidadão de bem, que tem muitos nesse país, e são a maioria dessa nação. Precisamos envolver todas as organizações sociais, sindicatos, associações, federações, né, as pessoas que trabalham e que não têm conhecimento, elas precisam se envolver, porque a questão tributária é sentida no bolso dela, então precisamos educar um pouco mais essa população e participar, e pretendemos sair talvez com os bolsos de alguma coisa que possa contribuir mais para essa possível reforma tributária que nós sonhamos tanto que seja feita, mas que ela seja feita de forma a privilegiar a população, a sociedade, e trazer recursos para ela, e não a privilegiar um segmento da sociedade que de forma falaciosa argumenta sempre que nós somos a maior carga tributária, apenas com o intuito de diminuir a carga tributária, que pouco incide sobre ela e onerar cada vez mais a população humilde. Precisamos chamar essa população, essa sociedade, as pessoas que pensam, os intelectuais, a academia, e fazer um projeto de reforma tributária com toda a população para que esses recursos voltem para ela. Isso é possível fazer e nós acreditamos que nós poderemos construí-la. É exatamente nessa linha. Nós, enquanto carreira típica de Estado, né, temos que assumir esse papel, né, de liderar, né, estar liderando junto com a sociedade civil, junto com os representantes do povo, que são os políticos, né? Os políticos no bom sentido da palavra, que hoje está muito pejorativa a coisa, estou falando sempre no bom sentido da palavra. Nós temos a obrigação de liderar esse processo, nós temos feito seminários, workshops pelo Brasil. Vai haver agora um encontro semana que vem em Curitiba, do Fisco Estadual. Nós estaremos lá também, fomos convidados. No sentido de disseminar isso, trazer a sociedade civil, como o Francisco falou, trazer a sociedade civil para esse debate também, porque a reforma é necessária, já passou da hora há muito tempo.
Não dá mais. É a principal reforma que o Brasil precisa, porque é ela que vai alavancar todas as outras necessidades que o país tem, né? São os recursos necessários para isso. Vai melhorar o ambiente de negócios, vai trazer mais segurança jurídica, vai simplificar o sistema, vai trazer mais transparência, né? Então a gente precisa disso para ontem. E a gente realmente tem procurado assumir esse papel de trazer a sociedade para o debate também, e as carreiras de Estado e os políticos na melhor acepção da palavra. Basicamente é isso. Ricardo Ribeiro, que está nos assistindo, falando: a sonegação fiscal é a maior causa da pobreza do Brasil. Obrigado. Aí estamos aí com uma audiência bem interessante. Agradeço ao Rafael Aguirre Zabal, diretor para assuntos tributários da CONACAT, ao Francelino Valença, diretor de formação sindical e relações intersindicais da FENAFISCO. Obrigado pela presença. Obrigado. Michel, nosso chefe de transmissão, vamos para o intervalo e já voltamos.